Olá, que o Senhor esteja com cada um de vocês. Hoje, para nós cristãos, um dia super especial, Pentecostes. E nessa data, convido você a pensar comigo no seguinte tema: Pentecostes, nada impede Deus de realizar o seu projeto. Pandemia, intrigas políticas, você, eu, nem mesmo um decreto, nada impede Deus de realizar o seu projeto. O texto para nossa reflexão está em Atos capítulo 2, versículo 47. Na verdade, eu vou pensar com vocês em Atos 2, 3, 4 e 5, mas Atos 2, 47 ajuda bastante para a gente. Diz assim o texto, que os cristãos seguiam louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Qual é o projeto? A que eu estou me referindo e como o Pentecoste pode ajudar e o que tem Atos 2, 3, 4 e 5 para nos orientar nessa mensagem de hoje, nessa reflexão de hoje? Bem, você deve se lembrar que em Gênesis capítulo 1, quando Deus criou todas as coisas, ele chama o casal, abençoa o casal e disse: sejam fecundos e multipliquem-se e povoem toda a terra. Essa bênção dada para o primeiro casal é repetida para Noé logo depois do dilúvio, em Gênesis capítulo 9. Bênção semelhante que Deus dará então para Abraão, ou, na verdade, ainda o nosso amigo Abrão, em Gênesis capítulo 15, quando Abrão estava meio desiludido, desanimado, porque ele não tinha filhos, e Deus o chama para fora, fala assim, olha para o céu, veja quantas estrelas, olha, você vai ter muitos filhos, como as estrelas do céu, como a areia que tem aí por baixo, você vai ter muitos filhos. Isso você observa sendo concretizado, esse projeto de Deus de multiplicar o seu povo e fazer o seu nome conhecido, em Êxodo capítulo 1, quando aquela pequena família de praticamente só 70 pessoas é apresentada para nós como uma grande multidão. Eles se multiplicaram muito em Êxodo. O autor faz questão de destacar isso para que você e eu observemos o projeto de Deus de multiplicar o número das pessoas que o conhecem, que o servem, para que ele seja conhecido. Bom, se você conhece a história bíblica, você lembra que não deu a resposta do povo de Israel e parece que esse projeto de Deus está falhando. Mas não, nada impede Deus de realizar o seu projeto. Ele sabe o que está acontecendo e ele tem certeza para onde vai. Por isso você vai encontrar, por exemplo, lá no Apocalipse, a revelação em Apocalipse capítulo 7, que no final dos tempos haverá uma multidão de pessoas, impossível de se contar, oriundas de toda tribo, língua, povo e nação, fazendo parte do povo de Deus. O projeto de Deus, começado lá em Gênesis, que passa ali pelo nosso amigo Abrão, nós temos o início da realização em Êxodo, chegará no fim da história dando certo. E o texto nosso de Atos capítulo 2 mostra isso. Veja Atos 2,47, como eu li, finzinho do capítulo, diz que dia a dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. O projeto de Deus é que o seu povo cresça, que haja mais e mais pessoas que o conheçam e que o sirvam e que façam o seu nome conhecido. Esse projeto dará certo e nada impede Deus de realizar o seu projeto. Pentecostes nos lembra isso. Em Atos capítulo 2, Deus cumpre a sua promessa de derramar o Espírito Santo. E naquele dia, quando o Espírito Santo é derramado sobre uma comunidade de praticamente 120 pessoas, o que acontece? Aproximadamente 3.000 pessoas se entregam ao Evangelho de Jesus Cristo e são batizadas. E a partir do versículo 42, há a descrição de como eles viviam.
E é interessante que logo no capítulo 3 haverá um sinal feito por Pedro e João que provoca um desenvolvimento da comunidade. Chega no capítulo 4 dizendo que já eram quase 5.000 os que seguiam a Jesus Cristo. E essa ênfase de conversões, de crescimento, de multiplicação do número dos fiéis será uma constante do livro de Atos dos Apóstolos, mostrando que o projeto de Deus está dando certo. Por quê? Porque, primeiro, o projeto é de Deus, e segundo, porque não somos nós que realizamos esse projeto sozinhos. Nós somos chamados a participar do projeto dele, e para que nós o realizemos, ele nos dá o Espírito Santo. A igreja recebe o Espírito Santo para ser participante ativa do projeto divino de multiplicação de pessoas que conhecem a Jesus Cristo e o servem, para que lá em Apocalipse se concretize e haja pessoas incontáveis de todas as tribos, línguas, povos e nações. Logo, eu vou repetir aquela frase: pandemia, intrigas, políticas, você, eu, nem mesmo um decreto, nada impede Deus de realizar o seu projeto. Por isso, a sabedoria convida você e a mim a traçarmos a nossa vida de maneira que os nossos projetos sirvam ao projeto de Deus. Nosso casamento, nossas amizades, nosso trabalho, nosso envolvimento na sociedade, tudo que você e eu pensamos fazer, nós devemos fazer entendendo que há um grande projeto que dará certo e está dando certo desde o início, que é a conversão de pessoas, é o evangelho chegando a outros. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente projeta, todos os nossos sonhos tem que levar em consideração isso. Eu sou um participante desse projeto. Para tanto, como aconteceu em Atos 2, que nós vimos em Atos 4, que continua no livro de Atos, Atos 5 fala também da conversão de muitas pessoas, Atos 6 fala da conversão até de sacerdotes. O povo estava cheio do Espírito Santo e era dirigido por ele. Por isso, hoje em Pentecoste eu convido você a novamente orar. Vem, Espírito, enche a minha vida. Eu quero estar no projeto de Deus. Que o Senhor abençoe. Você e sua família sejam super felizes e muito envolvidos nesse extraordinário projeto de Deus.